Recebi o diagnóstico de endometriose. E agora? Como lidar com este diagnóstico? Olá, eu sou a Filipa do Projeto Renascente e hoje quero dar-te aqui algumas dicas de como podes lidar com o teres recebido o diagnóstico de endometriose. E nós sabemos que receber este diagnóstico não é fácil e, independentemente do estágio da nossa doença, este pode ser um processo aqui um bocadinho difícil de digerir, difícil de superar. Okay? E nós vamos precisar, com certeza, de força e apoio de quem está ao nosso lado aqui para vencermos estas batalhas e para vencermos as nossas próprias batalhas, muitas vezes interiores. E cada pessoa lida com estas notícias à sua maneira. E há pessoas que lidam mais facilmente, há pessoas que têm mais dificuldade em passar por estas coisas. O que é essencial nisto é que sejamos otimistas. Essa é a chave para tudo, porque se nós tivermos pensamento positivo, as coisas com certeza que vão ser mais fáceis para nós. Vamos sempre conseguir aqui ir à luta, ter motivação, arranjar soluções, ter força para continuar quando não nos apetece fazer determinada coisa. Portanto, nós vamos conseguir ter sempre aqui aquele bocadinho extra para nos permitir ir mais um passo em frente, ok? Mas é essencial também que a gente dê tempo a nós mesmas, depois de recebermos este diagnóstico, de organizarmos as nossas ideias, de percebermos o que é que temos de fazer, ter tempo de digerir as coisas também. Dá tempo, tem calma, ok? Percebe bem, porque é normal que, ainda mais com o diagnóstico de endometriose, há muitas vezes associado, por exemplo, o problema da infertilidade, não é? E nós sabemos que as mulheres hoje em dia, ainda na nossa sociedade, são muito criadas onde que a maternidade e a feminilidade são pontos importantes, não é? Então, quando, juntamente, ainda mais, juntamente com este diagnóstico de endometriose, temos um quadro de infertilidade, isto ainda vem aqui adensar um bocadinho mais. Já sentimentos que teríamos de ansiedades e incertezas e de tantas questões que teríamos na nossa cabeça, isto ainda vem juntar todo este diagnóstico a uma série de frustrações e desenvolvimento depois até de outros sentimentos, como raivas, ansiedade, medos até, não é? Porque ao fim e ao cabo estamos aqui com uma doença que sabemos que é crónica, que sabemos que à partida pode piorar e que ainda por cima sabemos que não tem cura, não é? Que é o que a medicina convencional nos diz. Portanto, isto é óbvio que vai gerar aqui muitos medos, não é? E há mesmo quem às vezes desenvolve, não é? Se estas emoções depois não são trabalhadas, se não há aqui um espírito positivo, se não há ninguém que nos apoie, depois estas coisas estes sentimentos podem se ir agravando. E é normal que a endometriose acompanhe aqui muitos quadros de depressão, de stress, não é? Porque não sabemos com o que é que estamos a lidar, só que é preciso perceber também que se nos deixamos ir abaixo que com estes sentimentos mais negativos, a probabilidade de agravar a própria doença é cada vez maior, não é? Então aqui quando falamos do tratamento da endometriose é muito importante percebermos aqui este aspecto emocional e compreender aqui a associação existente entre estes fatores, compreender aqui também a relação entre a doença, entre os sintomas e fazer aqui um tratamento que seja também aqui um tratamento emocional e afetivo para que os nossos sintomas também vão diminuindo. E uma coisa que é fundamental depois de recebermos este diagnóstico é percebermos que é imprescindível mudarmos a nossa qualidade de vida, porque a endometriose está muito associada ao nosso sistema imunológico. Então, quanto mais fortalecermos aqui o nosso sistema imunológico, mais saudável, com certeza, vamos nos tornar e
e mais fácil será também fazer com que os nossos tratamentos todos tenham resultados mais positivos. E sabemos que isso passa por fazer uma prática regular de exercícios, por uma alimentação saudável e anti-inflamatória, e também termos aqui a nossa mente equilibrada para lidarmos com todas estas ansiedades e stresses, não é? Termos uma boa rede de apoio familiar, de amigos, também é fundamental para que nós não nos sintamos sozinhas neste processo, não é? Se estivermos acompanhadas é sempre melhor irmos para a frente com alguém que nos dá a mão e que nos puxa, e que nos motiva e que nos apoia e que pode nem sempre nos compreender, pode não perceber, também pode não saber como lidar connosco, mas pelo menos que esteja lá e que a gente possa desabafar, ou que simplesmente nos dê a mão e que esteja ali quando nós precisamos. É muito importante termos, portanto, alguém que seja um suporte para nós. E claro, apoio especializado com psicólogos, se for esse o caso e se for necessário, e com técnicos e com médicos especialistas. Obviamente que são tudo fatores importantes para onde atuarmos a seguir a termos o nosso diagnóstico. Portanto, tentar obter o máximo de informações possíveis sobre a doença, de várias fontes, de vários médicos, claro que sempre de estudos de referência, por exemplo. Contar com o nosso apoio familiar e também não vivermos focados para a doença e não vivermos obcecados com a doença e estar sempre à procura de informação. Claro que é bom numa primeira fase para termos opções e tomarmos decisões na nossa vida acerca da nossa saúde o melhor informados possíveis, mas depois não ficar obcecados com isso, ok? Distrair, ir passear, ter hobbies, ter outras coisas na vida e pensarmos noutras coisas. Não podemos só ficar depois só a pensar nisto, porque a vida tem muitas coisas boas para apreciarmos. Claro, procurar as melhores clínicas e também procurar os melhores médicos e também procurar por medicinas alternativas complementares que possam integrar também juntamente os teus tratamentos já convencionais. E, como eu vos estava a dizer no início, há pessoas que lidam com o diagnóstico de maneiras muito diferentes. Há aquelas pessoas que lidam com raiva e com frustração, não é? E que explodem com tudo e que explodem com as pessoas ao nosso lado, que são aquelas que estão ali para nos apoiar. Portanto, cuidado, é aqui que entra também depois conseguirmos gerir aqui um bocadinho as nossas emoções, e por isso é também importante depois fazermos este trabalho de interiorização, porque não podemos estar sempre a explodir com os outros, por maior que seja a nossa frustração. Okay? Claro que há ali um primeiro momento onde nós temos o direito a fazer o nosso luto, vá lá, e cada um faz como bem entende, e algumas pessoas a primeira reação é aqui com raiva e com frustração, mas depois temos de começar a moderar isto um bocadinho, ok? E há aquelas pessoas que lidam com os diagnósticos de uma maneira muito passiva, sentem-se perdidas, sentem-se abandonadas, sentem-se sem chão, não é? E não sabem o que fazer. E é aqui que depois, quando as pessoas que estão neste grupo são aquelas depois que não procuram também por alternativas e que aceitam tudo de maneira passiva, aceitam qualquer coisa que os médicos lhe dizem e podem entrar aqui num campo perigoso de não tomarem as melhores decisões para elas próprias. Portanto, informem-se daquilo que existe, informem-se, tenham várias opiniões de vários médicos, de vários especialistas de várias áreas, porque se calhar uma cirurgia às vezes não é necessária, se calhar às vezes não é necessário tirarmos o nosso útero, okay? Se calhar há outras alternativas. Portanto, procurem sempre, pelo menos, mais do que uma opinião. Okay? Há pessoas que lidam com isto com muito medo, há pessoas que ficam com muito medo e com muita ansiedade, não é? Porque é normal, então, o que é que se passa daqui para a frente, não é? Por um lado estão aliviadas porque têm finalmente um diagnóstico, mas por outro, claro que há aqui um grande medo e ansiedade daquilo que vem daqui para a frente.
e se precisam de cirurgia e agora como é que fica o meu trabalho e vou ter de estar de baixo, e vou ter de estar em casa e quanto tempo e como é que são os preparos e como é que, enfim, tanta coisa que nos passa pela cabeça, não é? E há ainda aquelas pessoas que lidam isto com culpa, começam a achar que, por um lado, culpam-se a si próprias porque acham que fizeram alguma coisa de mal na sua vida e que deviam ter feito as coisas de maneira diferente e começam aqui a entrar num jogo de culpa que é um bocadinho também perigoso, portanto, mais uma vez, não se culpem. O que é importante é, ok, o que é que eu posso fazer a seguir? Okay? Vocês, okay, se tiveram determinado comportamento até determinada altura, e se estavam a ter uma má alimentação, e se estavam a ter se eram mais sedentárias e se eram pessoas mais agressivas e explosivas, ok, é reconhecer isso, perceber o que é que eu posso fazer para mudar daqui para a frente, ok? Se nós tivemos o poder de nos tratarmos mal, também temos o poder de nos tratar bem e de entrarmos no nosso processo de cura, não é? E também há pessoas que, por sua vez, este jogo de culpa pode não ser nem tanto para o próprio, mas depois as outras pessoas ao nosso lado também se podem sentir um bocadinho culpadas também, de não saber como é que vão de lidar connosco, o que é que vão de fazer, então podem também elas próprias se sentir um bocadinho culpadas. Então há aqui uma mistura de um jogo de culpa entre nós e o outro, e que também não queremos entrar nesses jogos. Ninguém aqui tem culpa, no sentido de que a partir do momento em que a doença cá está, só temos é de fazer por nos apoiar, por nos suportar, não é? Por ganhar ferramentas que nos ajudem a lidar com isto e puxar para a frente, não é? Espero que tenha sido útil.